Gente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. Hoje a gente está com o tema Educação Bilíngue para Estudantes Surdos, que será abordado pela professora doutora Sandra Patrícia de Faria do Nascimento, da UNB. Eu sou Daniane Pereira, sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos e pretos, rosto redondo, olhos castanhos escuros. Estou hoje, de vez em quando eu vou colocar aqui um óculos de armação castanho clara. Eu estou usando uma blusa cinza clara, um batom cor-de-rosa, 3 brincos pequenos em cada orelha e um colar marrom. Atrás de mim eu tenho uma parede branca, com uma porta bege, um espelho e um leque de decoração. Eu sou a professora de Libras e de Educação Inclusiva na UFSB, aqui no campus Socígenes Costa, em Porto Seguro. Eu sou mestra em Letras, graduada em Letras Português, em Letras Libras, em Pedagogia e em Normal Superior. Sou especialista em Libras, em Supervisão Escolar, em Educação à Distância e em Atendimento Educacional Especializado. Aqui na UFSB também eu estou chefe da subseção de Atendimento Educacional Especializado. Mais uma vez eu agradeço a todos pela presença aqui no nosso segundo encontro do GELES. Através do GELES, a gente almeja congregar professores e acadêmicos da área de letras e educação, tradutores, intérpretes, dentre essas pessoas sendo pessoas surdas e não surdas, e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem a língua de sinais, tais como aspectos linguísticos, contato de línguas, bilinguismo, aquisição de segunda língua, aquisição da língua de sinais brasileira, oralidade e escrita da língua de sinais, políticas linguísticas voltadas às pessoas surdas, tradução e interpretação, processo de ensino e aprendizagem como primeira e como segunda língua, além da gente gerar orientações científicas e desenvolver ações de extensão, tais como apresentação de trabalhos em eventos, organização de seminários, desenvolver oficinas de capacitação a professores que ensinam a língua portuguesa como segunda língua para surdos e para alunos surdos, cursos de Libras, cinema comentado. A gente já vai agora em julho para a 4ª sessão, né, do cinema comentado, chá com Libras, ofertas, tudo isso ofertado tanto para discentes, para servidores, para a comunidade em geral, conforme a gente vai ter no decreto 5626, no artigo 14, né, onde ele fala que as instituições federais de ensino devem garantir obrigatoriamente às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação. E nisso ele coloca no inciso 1º a questão de se promover cursos de formação para professores, né, e o apoio na comunidade escolar quanto ao uso e à difusão de Libras entre professores, alunos, funcionários, entre a comunidade escolar. Então, o Grupo GELES, ele atua como um meio de promover o uso e a difusão da língua de sinais brasileira, contribuindo também para a formação de profissionais bilíngues que colaborem para o processo de educação bilíngue para pessoas surdas no sistema educacional brasileiro, com igualdade e equidade de direitos à comunidade surda. Eu agradeço também, desde já, a presença das tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa. Hoje a gente está com Ana Paula Rosa Pessoa Frois, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, com Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, e com Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado. O nosso evento vai ser gravado, tá? A cópia do vídeo ficará disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, tá? Para receber um alerta quando a gente tiver algum conteúdo novo publicado, e deixe seu like. Durante o nosso encontro, a gente pede que, para melhor visualização da equipe de suporte, que vocês escrevam no chat
com a hashtag na frente GELES, tá? Coloquem aí suas dúvidas, sugestões, a contribuição de vocês, ou que levantem também a mãozinha, né? Para vocês poderem participar com a gente das discussões, tá? A gente vai disponibilizar um link de registro da frequência, tá bom? Vai ficar aí no chat também. Eu sempre fico feliz por estar com vocês e a gente poder discutir, a gente poder trocar conhecimentos, a gente poder falar sobre língua de sinais, sobre educação de surdos e tudo mais. Hoje, especificamente, eu estou muito feliz, porque a professora Sandra, ela fez parte da minha banca de mestrado, né? Então, é um prazer rever a professora Sandra. Em todo momento, sempre é muito bom revê-la. Hoje, especificamente, eu estou muito feliz, tá? Então, para a gente poder dar início, né, ao nosso segundo encontro do GELES, eu vou convidar a professora Sandra Patrícia de Faria do Nascimento, da UNB. Eu apresentarei um breve currículo da professora, tá? Ela pode ficar à vontade para poder falar um pouco mais do que eu não tiver colocado aqui. Mas a professora Sandra, ela é doutora em Linguística pela UNB, ela é mestra em Linguística pela UNB também, ela é licenciada em Letras Português pela UNB, atualmente ela é professora adjunta do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas da UNB. Ela atua no curso de Letras, Língua de Sinais Brasileira, Português como segunda língua. É colaboradora voluntária da Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, a FENEIS. Ela coordena também 2 grupos de pesquisa, pelo menos que eu estava vasculhando lá. Um voltado à sistematização de neologismos terminológicos em língua de sinais brasileira, inicialmente na área de filosofia, e outro voltado ao estudo e sistematização do currículo, metodologias, materiais didáticos e avaliação para o ensino de português como segunda língua para pessoas surdas. Isso. A professora Sandra Patrícia, ela vai abordar o tema sobre educação bilíngue para estudantes surdos. Professora, seja muito bem-vinda ao UFSB, tá? Fique à vontade. Tá bom, muito obrigada, boa noite a todos. Desculpem aí a voz meio rouca, pode acontecer de ter alguma crise de tosse aqui na apresentação, mas fiquem tranquilos que é só um finzinho de Covid, e se Deus quiser já passou, não tem mais nada. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês, eu quero agradecer a Daniane o convite e agradecer a presença de todos. Eu quero fazer algo, estar com vocês de uma forma mais informal, então, à medida que vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, podem levantar a mão, tá? Podem perguntar, e nós vamos discutindo juntos, eu acho que isso é muito importante para a gente construir esse conhecimento juntos. Quero parabenizar vocês pela iniciativa, pelo grupo de pesquisa, riquíssimos os temas que você citou aí, Daniane. Eu acho que a gente não pode perder esse rumo, né? Você já vinha com o ensino de português como segunda língua, e nós temos poucas pessoas lidando com a pesquisa nessa área, e é uma área muito importante, porque não adianta nós só lidarmos com a questão da Libras, né, para os surdos, nós precisamos lidar também com o português. São 2 coisas importantes, né? Mas muitas vezes o português fica para trás, e nós precisamos estar atentos a isso, né? Como nós vamos falar de educação bilíngue envolve as 2 coisas, então acho que é bem interessante e pertinente a gente começar falando sobre isso, né? Eu queria, antes da gente começar, que vocês escrevessem no chat mesmo, o que vocês acham sobre essa diferença, porque a Daniane escolheu um título, né, de educação bilíngue de e para surdos, e isso já gerou muita polêmica, né? Por que é de surdos? Por que é para surdos? Então, a gente não pode começar a falar de educação bilíngue de surdos ou para surdos sem primeiro falar sobre esse título, né? Que, além de tudo, tem 2 preposições do português que estão aí bem presentes e que precisamos discutir para ver o que há de diferente nisso, né? Acho que vale a pena a gente começar sobre isso. Podem escrever no chat ou podem falar mesmo, eu acho que a gente pode fazer algo bem informal. Eu vou já aproveitar e falar para a Daniane
fique à vontade para me dizer a hora que deu o meu tempo, porque eu sou meio assim, eu vou falando, a gente vai seguindo, eu estando bem, é tranquilo que a gente vai avançando, tá? Mas aí vocês têm, em princípio, quanto tempo aqui para o nosso encontro? A gente costuma ficar, geralmente, a gente consegue ficar mais ou menos ali no teto de 1 hora, sabe? Tá. Às vezes passa um pouquinho, às vezes não, a gente pensa ali numa hora. Mas aí monitorem para mim, por favor, tá? Eu sou meio dispersa com relação a isso. E aí eu queria, então, que a gente começasse a falar sobre essa questão dessa diferença, educação bilíngue de e para surdos. Como é que surgiu isso e por que a gente tem isso hoje nesse título e nesse nome? Eu vou meio que fazer igual, vocês conhecem o José Pacheco, que é aquele professor pesquisador da Escola da Ponte? Ele, quando vai dar palestra, vocês conhecem a história da Escola da Ponte, né? Aquela escola lá de Portugal, né? Que eles fizeram um projeto e os alunos vão construir junto com os professores, etc. É uma espécie de... Esse ensino médio que tem hoje é uma tentativa meio que pensar na Escola da Ponte, né? Que o aluno vai para a disciplina que ele quer, ele vai aprender o que ele quer dentro da escola e não necessariamente aquele currículo que está fechadinho ali, né? E ele começa as palestras dele assim, o que vocês querem saber, né? E aí, se a pessoa não responder, não tem nada, tem de ficar esperando. E eu quero começar com esse tema hoje, de e para, como que a Dilza levantou a mão, vamos lá, Dilza. Aqui, Professora, a Daniela já escreveu alguma coisa aqui, mas vamos lá, Dilza. eu sou leiga, né? A minha puxadora de orelha está logo ali, chamada Daniane. Qualquer coisa ela me corrige. Uhum. Eu acredito que de e para a comunidade surda seja por conta de nem todo surdo ter acesso a essa linguagem, né? Nem todo surdo ter educação bilíngue. Eu acredito que seja isso. Uhum. O Anne escreveu aqui, acho que educação bilíngue de surdo para surdo quer dizer o ensino de Libras, que é uma língua de surdos, para os próprios surdos, porque, como sabemos, nem todo surdo fala língua de sinais. Então, já comecei com a tossezinha aqui, mas a gente vai avançar, tá? Quando a gente começa essa discussão, há muitos anos, o que a gente tinha era só... Calma que vai passar. Peraí. Toma uma água, professora. É só porque começou, daqui a pouco passa. Bebi aí, Dizo. Vamos devagarzinho, qualquer coisa eu vou bebendo um pouquinho, mas vai passar rápido. Hoje de manhã, eu também, na hora da aula, tive uma crise dessas. Nem começamos, né? Mas vai dar certo. Vamos lá. Quando a educação bilíngue começou a ser discutida, antes até de se falar em educação bilíngue, se falava em educação de surdos. Você se lembra? Você encontra vários documentos que está escrito educação de surdos. Mas quando você entrava no ambiente educacional, se falava muito de educação especial e pensava-se na educação para os surdos. E daí começou uma discussão, por que que é? Será que vai ser educação bilíngue de surdos? Vai ser educação bilíngue para surdos? Parece que para surdos, os surdos não estão incluídos na discussão, entendeu? Parece que é os ouvintes discutindo a educação que é para os surdos, certo? E eles começaram a questionar muito isso. Então, iniciaram uma discussão, e aí vocês veem que a sigla, a expressão escola bilíngue é de surdos. Quando os surdos definiram, no movimento de 2011, que iam usar de surdos, aí nunca mais ninguém começou a falar sobre para surdos, mas a gente fala de para surdos porque o aluno é o surdo, não é o ouvinte que vai estar ali na sala. Então, é importantíssimo a gente ter
essa consciência de que temos as duas coisas, né? A educação bilíngue é de surdos, ela é constituída também por surdos, e ela é para surdos, né? Então, é por conta disso que a gente vai começar a falar. Eu posso, como é que fala, partilhar meu slide? Sim, professora, pode ficar à vontade. Então, tá bom. Eu vou tentar partilhar aqui. Já está? É uma pena que Sim, professora. Tá. É uma pena que no Meet a gente não se vê, né, quando coloca os slides. Mas vamos lá. Os agradecimentos eu já fiz, né, mas vou aqui acrescentar, porque além de agradecer a todos, agradecer também as intérpretes que estão aí, né, para nos ajudar. Então, a nossa ideia é começar realmente falando de surdos e para surdos, e depois eu trago essa imagem, que começa com a escola bilíngue para surdos. Vejam que é aquela mesma imagem que tem aquele bonequinho da escola bilíngue de surdos. É a imagem de 2011. Eram surdos definindo como é que eles iam chamar, se era educação bilíngue de surdos e para surdos. Agora foi criada a Diretoria de Educação Bilíngue e ficou a Diretoria de Educação Bilíngue de surdos. Então, isso foi totalmente discutido com surdos para se definir como é que seria o nome da diretoria, para que a gente não falasse sempre na educação bilíngue para surdos, sem considerar os surdos nessa discussão. Eu gosto muito dessa imagem. Quem a idealizou e solicitou a ilustração foi o professor Messias, que é da Universidade de Brasília, né? Para mim, essa imagem representa muito bem o que é a educação bilíngue de surdos, né? Primeiro, porque a gente tem um tronco que é a mão. E sendo o tronco a mão, nós estamos falando do lugar da língua de sinais nessa educação, né? A educação bilíngue de surdos, ela tem de começar pela língua de sinais. E por meio da língua de sinais, o surdo tem acesso ao português. Então, eu entendo que essa imagem, para mim, é tudo com relação à educação bilíngue de surdos. Ela já diz que como deve ser. Você começa, a raiz está ali com a Libras. E o que você faz a partir do uso da Libras no ensino é levar o português, né? E essa garotinha que está embaixo da árvore, ela tem um livro do lado, que é o acesso ao português, e ela está muito tranquila, né? Como quem diz assim, está em um lugar de conforto, numa zona de conforto, porque ela tem a Libras e o português a seu favor. Então, acho que a ideia que eu tenho de educação bilíngue para os surdos e de surdos tem de ser algo nesse sentido, que traga o conforto linguístico para o surdo, que traga o acesso ao conhecimento, e que esteja enraizada na língua que é acessível para eles, né? Depois a gente vê aqui que nessa educação bilíngue a gente vai ter uma comparação, usando a língua de sinais como a língua de mediação do ensino, com tudo que é acessível em termos visuais também. Então, sinais são para os olhos o que as palavras são para os ouvidos, né? Claro que você tem palavras em Libras que também podem ser sinalizadas, a gente tem uma linguagem que a gente pode utilizar aí, que é uma linguagem também própria para se falar em língua de sinais, não precisa necessariamente ser só sinais, você não precisa opor palavras a sinais, né? Mas você tem os sinais, você tem as palavras, e você tem palavras sinalizadas, e você tem palavras escritas, palavras verbalizadas, e assim por diante, né? Então, exatamente, sinais são para os olhos o que as palavras são para os ouvidos, né? E elas podem ser também para os olhos, porque o aluno vai aprender a ler o português, né? No caso dos surdos. E daí a gente vê, então, esse espaço da Libras, da educação bilíngue de surdos, em que o ensino ele vai ser em Libras e em português escrito. Então, por isso que ele vai ser visual, por isso que as palavras vão entrar para o acesso linguístico dos surdos, e você vai ter o ensino também de Libras e
do português escrito. Então, você tem ensino em Libras e em português escrito, ensino de Libras e de português escrito. Então, veja que a gente está até brincando com preposição desde o início, né? Educação bilíngue de surdos para surdos, e agora ensino em Libras, em português escrito, ensino de Libras e de português escrito. E aí, qual é a diferença disso tudo, né? Se você vai ensinar em Libras, ela vai ser a língua de mediação. Se você vai ensinar em português, você vai ensinar o português como mediação. Então, a gente tem de ficar atento para ver qual é o caminho que a gente vai seguir nessa educação. Partindo daquela ilustração que eu falei, que eu mostrei para vocês, dá para entender que é um ensino em Libras e de português, né? Então, aqui você tem de fazer essa relação para a gente entender que você tem a Libras como uma língua presente em todo esse processo. E como que isso vai chegar para eles? A gente tem de entender que as políticas linguísticas vão ter de estar acionadas para que o surdo tenha acesso, né? A gente teve muitos anos aí sob o olhar da inclusão, né? A pedagogia, não, como é que chama? A Política Nacional de Educação Bilíngue, não é de educação bilíngue, essa não saiu ainda. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, né? Era assim que o pessoal falava, PPNRI, alguma coisa assim. Essa política, ela veio imbricada de uma série de reflexões contrárias ao movimento surdo. Vocês vejam que em 2002, a lei de Libras é publicada e, de repente, em 2007, você tinha uma política que retroagia, né, que voltava e que dizia assim, não vai ter jeito do surdo aprender Libras desse jeito. O surdo vai precisar ir para uma escola de educação bilíngue. Olha como a preposição está em tudo, gente. Olha a situação. O surdo vai para uma escola de educação bilíngue. Isso era a política da educação inclusiva. E o que quer dizer uma escola de educação bilíngue? É uma escola em que você tem uma oferta mista, inclusive de educação bilíngue. E o que os surdos querem não era uma escola de educação bilíngue. O que os surdos sempre pediram foi uma escola bilíngue. Vejam a diferença de novo, a preposição fazendo diferença em todo o momento desse processo. E aí a política, então, ela tem de vir ao encontro dessa perspectiva dos surdos, e foram muitos anos de luta. Eles começaram em 2011, nós estamos em 2022, são 11 anos, né, praticamente, nessa luta pela escola bilíngue de surdos, conseguiram modificar legislações. Então, primeiro, eles lutam pela lei de Libras, conseguem um decreto, depois eles dão um período de silenciamento, que é esse período de onde surge essa política de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, que começa a sufocar os surdos novamente, começa a dizer que os surdos têm de estudar junto com os outros, que todo mundo tem de estudar junto, que tudo é maravilhoso, que a inclusão funciona, e assim por diante. E aí a educação, que deveria ser bilíngue, começa a ficar apagada. E eles começam, no lugar de educação bilíngue, falar em educação de ensino. Como é que eu falei? Escola de educação bilíngue, e não escola bilíngue, né? Não ensino bilíngue para os surdos. Então, isso faz um pouco de confusão, né? Porque a gente tem de saber onde é que fica a educação bilíngue, onde é que fica a escola bilíngue, e qual o papel da escola bilíngue também nesse espaço, né? E se a educação bilíngue vai acontecer só na escola bilíngue? Claro que não. Então, você tem uma educação bilíngue que é algo maior e que ele vai ser oferecido em diversos espaços. E é a política que vai definir isso. E aí, para essa política ser definida, os surdos estiveram à frente, porque eles fizeram uma luta de forma que fosse criado um relatório, que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, e esse relatório, ele faz toda uma diferença nessa política da educação bilíngue de surdos. Para você falar em educação bilíngue de surdos, você tem de saber onde ela acontece, como ela acontece, com quem ela acontece, quem é esse professor, né? E quais as línguas que estão presentes nesse espaço. Daí você tem aqui onde ela vai acontecer numa escola comum, ela vai acontecer numa escola bilíngue, ela vai acontecer numa classe bilíngue, e aí você tem a legislação falando que classe bilíngue é
eu nem vou falar, eu vou perguntar, quero ver quem se atreve a colocar aí no chat, o que é uma classe bilíngue, que aí é um dos espaços de educação bilíngue, né? Contem aí para mim o que é um espaço de como é que fala? O que é uma classe bilíngue? Contem aí para mim o que vocês sabem sobre isso. Aí a Dilsa disse que é uma classe inclusiva. E o que é uma classe inclusiva? Vamos lá. O que é uma classe inclusiva? Eu ia escrever, professora, mas aí eu vou falar. Pode falar. Uma classe inclusiva seria uma classe que inclui pessoas que sejam surdas, pessoas que sejam cegas, pessoas que têm algum tipo de deficiência. Isso é uma classe bilíngue, certo? A Ellen falou que é uma sala utilizada para ensino bilíngue voltada para o ensino dos surdos. Mas como é a enturmação dessa sala? Quem se matricula numa classe bilíngue? Eu não gosto do cri-cri, não, professora, eu me jogo, lá vai eu. Quem deveria se matricular numa classe bilíngue voltada para surdos seria os surdos, né? Mas eu acredito que não seja bem isso que acontece na realidade. Pois é, então valeu de montão, Dilsa. O que acontece? Quando a gente tem uma classe bilíngue, dentro dessa política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, a gente tem uma escola, uma classe aberta a surdos e ouvintes, porque o que define a classe bilíngue é a enturmação. E aí ela está dizendo aqui agora, ela pode ser usada por todos surdos e ouvintes. Só que isso foi o que tentaram dizer que era a classe bilíngue dentro dessa política nova que surgiu. Mas não é esse o conceito de educação de classe bilíngue para os surdos. Para os surdos, classe bilíngue é uma classe de enturmação de surdos. E nessa classe ela é bilíngue porque tem alunos surdos que estão aprendendo a Libras e o português escrito. Na concepção da perspectiva da educação especial, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, uma classe bilíngue é uma classe aberta a surdos e ouvintes, isso está lá no decreto, tá? Está lá no decreto 5626, que é uma classe aberta a surdos e ouvintes, e os ouvintes são os que falam bilíngue, porque os ouvintes falam português e os surdos falam Libras. Nada a ver. Tá? Não é a classe bilíngue que os surdos defendem. Então, o que os surdos defendem é uma educação bilíngue oferecida em classes bilíngues, que são classes de enturmação de estudantes surdos. Tá? Os surdos vêm escrevendo isso há anos, eles vêm lutando por isso há anos. Então, a luta dos surdos é essa, exatamente, Ellen. A luta dos surdos é que se tenha classes bilíngues de surdos, onde a Libras seja a língua de ensino, a gente vai falar aqui agora há pouco, instrução, ensino, comunicação, interação, e o português escrito vai ser a segunda língua. E a turma é formada de estudantes surdos. Isso é, aí você diz, mas isso é segregação. Não é segregação. Você está propiciando um ambiente linguístico favorável à aquisição da língua. Então, é isso que a gente tem de estar atento para poder entender como que essa reflexão acontece, tá? Então, a gente está falando de espaço, onde acontece, como acontece, então eu vou ter de oferecer a Libras e o português, com quem acontece, já falei, com os alunos surdos dentro da sala de aula. Quem é o professor? Não pode ser qualquer professor, tem que ser um professor bilíngue, um professor fluente em Libras, um professor que saiba Libras para poder se comunicar, uma vez que nós estamos dizendo que a língua de mediação desse ensino é a Libras. E as línguas presentes, basicamente, a Libras e o português, certo?
Só um minutinho, professora. Vão revezar as intérpretes. Obrigada, Aninha. Obrigada, Rai. Deu certo? Eu não estou vendo as meninas? Sim, professora, pode continuar. Obrigada. Eu deixei aqui o chat aberto, aí eu também não vejo menos gente ainda, né? E aí a gente tem, então, nessa educação bilíngue, o ensino em Libras, o ensino de Libras e o ensino de português. Então, a gente tem de ter clareza com relação a isso. Quando na política da educação especial foi incluída aquilo que eles chamavam de AE, que é o atendimento educacional especializado, eles criaram essa perspectiva, esses 3 eixos de ensino para os surdos, que era o ensino em Libras, de Libras e de português. O que aconteceu? Nessa perspectiva da educação inclusiva, as pessoas começavam a achar que realmente era muito boa, porque os nomes tinham a ver com aquilo que os surdos pleiteavam. Educação bilíngue, classe bilíngue, ensino em Libras, de Libras, e aí parecia que era algo muito bom. Só que não era aquilo que os surdos estavam pleiteando como educação bilíngue de surdos, né? E o que acontece é que nessa política, a gente tem de entender o que veio a ser o AE. Quem sabe me dizer o que é o AE? Vamos lá, Dilza, não me deixa abandonada aqui não, hein? O AE foi uma invenção da política? O que aconteceu para a gente ter um AE? De onde que veio isso? Educação especializada, né, professora? De onde que saiu isso? Esse atendimento educacional especializado. Primeiro porque é atendimento, né? Atendimento não é normalmente ensino, né? Chama atendimento. Médico, né, professora? Pois é, parece algo médico. Médico, né? Você vai para o médico para ter o atendimento, né? Mas, na verdade, a gente está falando de escolarização. O que acontece, gente? A Constituição é a primeira a falar em atendimento educacional especializado. Ela não falou em AE. Quem inventou a sigla AE foi a política. Ela começou a implantar e, de repente, ela foi enraizando e foi cada vez mais querendo que a educação bilíngue tivesse ali com aquelas características que eles diziam. Acontece que na Constituição, quando se fala em atendimento educacional especializado, ela faz isso aqui, ó. Ela abre um leque e diz, olha, é obrigatória a oferta do atendimento educacional especializado para todos os estudantes com deficiência. Só que ela não diz como é que tinha de ser. Aí veio a Constituição, a Declaração de Salamanca reforça, a LDB, ela não fala em atendimento educacional especializado, fala? Eu acho que a LDB não falava do AE, ela pode falar agora que tenha, talvez na educação especial, né? Talvez ela fale. Fala de serviços de apoio. A LDB já ficou até mais complicada, porque os serviços de apoio são outras coisas que me arrepiam, entendeu? Eu acompanhei a política de 2011 para cá, e dentro dessa política de educação especial, o que eles queriam era dizer que a educação bilíngue de surdos é uma educação oferecida na escola inclusiva, então a escola, se ela tem surdos e ouvintes, ela também é uma escola bilíngue, então eles quiseram dizer isso, e aí eles não podiam dizer muito que era educação de escola bilíngue, então eles começaram a falar que era escola de educação bilíngue, e eles começaram a falar em serviços, e aí quando eles falaram em serviços, o intérprete passou a ser serviço. E o intérprete sendo serviço, ele começou a ser terceirizado no sentido de que eu não vou precisar nem de intérprete de Libras, porque eu vou ter a tecnologia a meu favor. Eu vou ter um equipamento na sala de aula que vai traduzir para Libras. E daí eu não vou precisar mais do intérprete. Então, assim, é um outro nome que eu tenho muito medo. Mas ele começou lá na Constituição. Os outros documentos só reforçaram. Só que cada um foi dando seus significados. Historicamente, o AE não tinha a característica que tem dentro da política, dessa perspectiva, dessa política da Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Então, essa política não tinha antes
essas características que foram descritas nessa política de 2008, tá? E aí, com isso, eles foram restringindo os espaços e qualquer coisa que você fala contrária a isso, eles dizem que é antidemocrático, que é anti-inclusivo e etc e tal. Então, tudo isso, gente, está indicado no conceito de educação bilíngue e a gente tem de tomar muito cuidado, porque essa concepção de educação bilíngue não é a que os surdos defendem. E aí, nesse ensino, então, eles dividiram, e aí a gente concorda com isso, que o ensino dos surdos tem de ser em Libras, de Libras e de português. E aí, de português em Libras. Então, está aqui, ensino de português escrito e o ensino de Libras. O que acontece é que esses 3 eixos eram oferta de educação no turno contrário. Por quê? Eles determinaram que a E era só um atendimento, como serviço, ele é um atendimento complementar. Ele é oferecido no contraturno. Então, a aula de Libras não é na hora da aula, não é escolarização. A aula de português, como é que vai ser ali? Não é na hora da aula, é no turno contrário. Tudo era complementar. E aí é exatamente o que a Ellen está dizendo. Não dá certo de jeito nenhum. Era havia uma tentativa de se ensinar para os surdos, mas ela era extremamente frustrada, porque isso não é educação bilíngue, né? E aí o ensino também, ele vem mediado pela Libras. Aí você diz, não, mas claro que os surdos querem intérprete, claro, os surdos querem intérprete de Libras, mas a preferência deles é que esse ensino seja feito diretamente com o professor. Então, por exemplo, uma aula em que você tem um surdo, esse ambiente que nós temos aqui agora. O Israel está conosco, o Israel é o único surdo que está aqui nesse momento, o Daniane. Não, a gente tem o Israel, tem o Leandro Moraes, tem a Claudineia. Perdi mais alguém, gente? Acho que são só esses 3. Então, olha só. Obrigada. Uma coisa é a gente fazer esse ensino nós estamos aqui num momento que era para ser uma educação bilíngue. E o que acontece? Nesse momento, eu estou falando em português, o português não é acessível para eles, porque eles não ouvem, e ele está sendo mediado pelo intérprete. Ah, mas você está falando, Sandra, que o intérprete não funciona? Não, não estou falando isso. O intérprete é importantíssimo e ele é necessário. Mas a interação dos surdos num evento em que há interpretação é muito diferente da interação quando você tem um evento diretamente na língua de sinais. O que a gente tem de entender é que a língua de sinais ela é acessível para o surdo e para o ouvinte, mas o português só é acessível para o ouvinte. O português, eu digo oral, né? Se for o português escrito, não. Então, a gente tem de estar bem aberto a essas reflexões para a gente não confundir as coisas. Tá certo? Aí a Diso está perguntando, quem realmente cria essas leis? É como mandar um pedreiro atender um consultório médico, um paciente. O que acontece? A gente tem um problema no país que é a questão da gestão. Quem legisla, o nosso país é cheio de leis, né? Tem lei para tudo aqui no nosso país. E daí, a Ellen está falando, né, que já interpretou para surdos que não compreendiam bem a Libras, né? Isso aí é um processo que tem de ser construído, né? E o que acontece na construção dessas leis no nosso país é que elas normalmente são feitas por gestores que têm uma perspectiva capacitista. Hoje o nome da hora é o capacitismo, né? E capacitismo é você achar que você... É quase que um ouvintismo, né? É uma outra perspectiva de ouvintismo, capacitismo, né? Porque ele mostra que a pessoa com deficiência precisa ser cuidada pelo outro. Então, quem vai falar o que é bom para os surdos é o ouvinte que sabe muito mais. E não é assim que funciona. E os surdos conseguiram mostrar para a sociedade o que eles querem. Os surdos conseguiram quebrar um paradigma que foi dizer assim, não, você não tem o direito de falar no meu lugar. É o meu direito de fala escolher onde eu quero estudar e como eu quero estudar e com quem eu quero estudar. E daí o Asley está dizendo, sim, quanto mais se passa de mão em mão,
o texto vai perdendo sua originalidade. Daí o problema de acreditar que tradutor e intérprete é a solução para a educação bilíngue. Claro, a gente sabe da importância dos intérpretes na vida dos surdos, isso ninguém tira. Mas na hora de ensinar, os surdos querem aprender diretamente na língua deles. Então, por exemplo, hoje na universidade, em que nós estamos com uma turma que está no 3º semestre, é um curso de licenciatura em Língua de Sinais Brasileira, Português como segunda língua, é uma turma de 3º semestre, mas que é uma turma de pandemia. Uma turma de pandemia não aprendeu Libras na pandemia, vocês estão entendendo? A Libras era à distância e na hora da aula. O que acontece? Eu chego no 3º semestre e era para dar aula em Libras, mas os alunos ainda não sabem Libras, então eu estou atualmente com intérprete de Libras. Qual é a minha posição na sala de aula? Eu fico distante, ou eu fico do lado do intérprete, ou eu fico distante, quem está interpretando em evidência é o intérprete. Mas eu tenho de acompanhar com ele, e a gente tem um pouco dessa cumplicidade dentro da universidade. Os intérpretes que trabalham comigo, eles são muito bons. Então, a gente para a aula e conversa sobre o sinal que está acontecendo, até porque a gente está estudando linguística, né? Então, a gente conversa sobre o sinal que está acontecendo, ou eu digo assim, olha, não faz o sinal agora, faz a datilologia, e eles já estão tão afinados com a gente que ele acaba fazendo um papel perfeito. Eles conseguem passar a informação como ela deveria ser. Mas isso não é a realidade do Brasil. Então, a gente não pode pensar no caso excepcional, a gente tem de pensar, não é na exceção, a gente tem de pensar na grande massa das pessoas, né? Então, o que a gente precisa é fazer essa discussão e saber o que os surdos estão querendo, sem nós, ouvintes, definirmos o que é educação bilíngue. Vocês estão vendo que o que eu estou dizendo para vocês não tem nada a ver com a educação bilíngue que está lá escrita na política. A política da educação especial de 2008, ela fala de escola bilíngue, de classe bilíngue, de educação bilíngue, de serviço de apoio, de AE, mas ela não atende a demanda do surdo, porque ela é capacitista. Ela define que os surdos têm de ter o direito de estudar junto com o ouvinte. O que a gente costuma ver nesses espaços é que o ouvinte é que quer estudar com o surdo, vocês estão entendendo? O ouvinte quer estudar com surdo para aprender Libras. É o ouvinte que se beneficia com o surdo na sala de aula. Não é o surdo que está sendo beneficiado. Então, a gente tem de ter muito cuidado com essas discussões, tá? Para que a gente não se perca. Aí, só para a gente acompanhar aqui o chat, o Israel, né, falou que ele concorda. A Dilza está gostando do debate. A Ellen disse que justamente porque os surdos não têm ensino de Libras na escola regular, somente a E, e aí eles querem oferecer o ensino de Libras para toda a comunidade, se esquecendo dos surdos. Hoje, existe um risco enorme dentro da sociedade, que é colocar Libras para todos os estudantes na escola. Nós queremos que todos os estudantes saibam Libras. Mas o momento agora não é momento de colocar Libras para todos os estudantes ouvintes, porque nós precisamos de professores para os surdos. Acaba de ser aprovada uma lei que permite que a educação bilíngue tenha a cara dos surdos. Só que se eu for criar curso de Libras, para onde vão os professores que precisam dar aula, poderiam dar aula de Libras ou de outras disciplinas para os surdos? Eles não vão estar ali. Eles estão espalhados no Brasil inteiro. Então, a gente tem de saber o momento de cada coisa, né? E daí, então, nesse momento, os surdos construindo a legislação, lutando pela legislação, eles conseguiram espaço dentro do Ministério da Educação, em 2013, para elaborar um relatório de políticas de educação bilíngue de surdos. É um relatório de subsídios. Vocês conhecem esse relatório, não conhecem? O que aconteceu com esse relatório? Esse relatório, ele foi publicado, ele foi discutido por um grupo pequeno, né? Teve um episódio muito interessante nesse grupo, porque eu era membro efetiva fui convidada para membro efetiva desse grupo,
E tive, no dia da reunião que eles foram organizar para vir para Brasília e tudo, eu tinha uma banca na UFG. E aí eu, claro, não poderia deixar a banca, é uma responsabilidade muito grande quando você assume o compromisso de participar de uma banca, né? Então eu não estaria lá. Só que enquanto eu caminhava para o aeroporto para poder ir para a banca, disseram para mim, Sandra, não precisa vir, não, o candidato não apareceu. Então eu voltei e por conta disso eu tive a oportunidade de ficar com eles na discussão desse documento, desse relatório de políticas de subsídios, né, da educação bilíngue de surdos. Esse documento foram várias reuniões dentro do Ministério da Educação e eles conseguiram propor essa educação bilíngue já com a perspectiva dos surdos. Só que aconteceu o seguinte, naquela época, quem estava na gestão era a professora Martinha Claré, que tinha toda essa visão da perspectiva da educação especial e da educação inclusiva. E ela não gostou do relatório. Então, antes dela sair, ela criou uma nota técnica que anulava esse relatório. E essa nota técnica, ela desqualifica as pessoas que estavam na banca, na discussão do GT, dizendo que não representavam os surdos, não representavam o país. Então, assim, muito triste isso que aconteceu, esse marco na história. E, em seguida, o que aconteceu foi que, dentro desse relatório, ele solicita a criação de uma coordenação para a educação bilíngue de surdos. E a grande discussão que as pessoas tinham é como é que eu vou criar uma coordenação para a educação bilíngue de surdos? Se eu fizer isso, vão querer uma coordenação para a educação dos autistas, uma coordenação para a educação não sei o quê. Só que a gente tinha de entender o seguinte: todos os deficientes, todas as pessoas com deficiência têm a mesma língua, o português, à exceção dos surdos. Então, a situação dos surdos é uma situação linguística. Há autistas que precisam de comunicação alternativa, mas aí não é necessariamente a Libras, não é? Então, o que nós estamos falando é que os surdos precisavam ter um olhar especializado, um olhar específico para eles, porque a questão deles envolvia língua. E o aluno, o surdo, privado de uma língua, ele não se desenvolve. Nenhum indivíduo privado de uma língua se desenvolve. Nós sabemos historicamente disso. Nós temos a história do Rômulo e do Remo, nós temos as histórias dos bebês lobos, né? Houve outros casos além desses. E o que acontecia nesses casos? A criança se desenvolvia como os animais, ela tinha uma privação linguística. Aí, no momento que ela vai para a sociedade, que eles conseguem arrancá-la daquele espaço equivocado que ela se encontrou e vão para um espaço que deveria ter sido o espaço onde elas estavam, elas não se adaptam mais. Porque existe toda uma relação ali com o meio em que elas viveram. Isso é bastante complexo. Então, da mesma forma, um surdo que vive num ambiente em que não tem a língua de sinais, ele vai ser prejudicado, ele vai ter uma privação linguística que pode gerar uma privação cognitiva e assim por diante. Então, os surdos têm todo o intelecto preservado, não temos dúvida disso. Os surdos são pessoas extremamente inteligentes e eu digo que às vezes são mais inteligentes que nós, né? Se nós formos fazer aquela análise da questão de como o cérebro funciona, né? O hemisfério esquerdo do cérebro é onde está a parte responsável pela linguagem. Só que o cérebro dos surdos funciona indo para o hemisfério direito e esquerdo, porque ele pega a parte plástica da língua, associa a parte da linguagem que fica no hemisfério esquerdo para que ele consiga se comunicar. Então, assim, é um vai e vem ali no cérebro do surdo. E a gente tem testes que são feitos com relação a isso. Então, eles fazem testes que colocam o surdo ou a pessoa, qualquer que seja ela, numa câmera para fazer... É como se fosse uma tomografia, só que não é assim que chama. A pessoa vai tirar foto do cérebro, enquanto ela vai... Eu tive a oportunidade de participar de um teste desse, enquanto ela vai vendo palavras na frente dela, ou sinais. E o que acontece é que, à medida que ela vai vendo aquelas imagens, ou imagens de palavras, ou imagens de sinais,
o cérebro vai acionando áreas distintas. E nesse processo é que você vê as áreas que estão acionadas para a linguagem. E o que acontece é que se o surdo tiver privação linguística, ele não vai ter isso. Essa língua não vai se manifestar. Então, a gente não pode tirar esse direito dos surdos. E, por isso, com essa política, eles conseguiram, com esse relatório, eles conseguiram conquistar a necessidade de ter ambientes linguísticos favoráveis para a aquisição da língua de sinais. Da mesma forma, esse documento fala do reconhecimento social, cultural e legal que tem de ter tanto a Libras quanto o português, né? Reforça a importância da Libras ser primeira língua e o português ser segunda língua. É curioso, porque as pessoas fazem muita confusão. Quando a gente fala em português como segunda língua, e aí falando em educação bilíngue e português como segunda língua, a gente não pode esquecer de uma coisa importante. Eu trabalho num curso que se chama LSB-PSL, que é Língua de Sinais Brasileira, Português como Segunda Língua, que foi onde Israel foi formado, Israel que está aqui presente agora. O que acontece? A maioria dos alunos que entram nesse curso pensa que vai aprender a escrever igual surdo, porque pensa que vai aprender a escrever português como segunda língua. Ninguém vai aprender a escrever português como segunda língua, gente. O que é português como segunda língua é a metodologia de ensino de português para quem não tem ali o português como primeira língua. Então, a metodologia de ensino de português como segunda língua é aquela que vai ser utilizada na educação bilíngue de surdos. Mas essa metodologia não é para o surdo sentar na cadeira e aprender a escrever sem preposição. Não é esse o objetivo. E as pessoas, às vezes, fazem confusão, porque a gente fala, vai aprender o português como segunda língua. Não, ninguém aprende português como segunda língua. A escola ensina português, não português como segunda língua. Português como segunda língua é quem recebe e que não tem o português como primeira e que acaba fazendo ajustes nesse processo, que é o que a gente chama de interlíngua, né? Começa a escrever, adquirindo a língua, e nesse processo ele vai tentando conhecer as regras do português. E daí, gente, voltando ao que eu comecei a falar aquela hora, a gente tem a Libras, que tem um ensino vai estar dentro do ensino de português como segunda língua, porque ela vai ser a língua de ensino, instrução, comunicação e interação. Por que esse conjunto de nomes foi ampliado? Porque vocês sabem que o decreto 5626 fala que a Libras é a língua de instrução. Mas aquela política de educação especial fez as pessoas entenderem que ser língua de instrução era colocar o intérprete na sala de aula. Entendeu? E aí a gente precisou entender melhor o que significa língua de instrução. Claro que posso ter uma língua de ensino e instrução ser a mesma coisa. Mas, se eu uso língua de instrução, eu deixo brecha para que a pessoa entenda outra coisa. Porque a instrução é o caminho, é o meio. E o ensino, não. O ensino é o que o professor vai fazer. Então, a língua de ensino, a língua com qual você vai ensinar para o estudante. E não só a língua de instrução. A língua de comunicação, porque é a língua com qual o professor vai falar para ele, olha, amanhã vai ter uma reunião, você avisa para o seu pai, ou amanhã nós vamos fazer um grande campeonato na escola, que você venha preparado para isso, e no recreio, no intervalo, seja quem for, vai ter de conversar com ele em língua de sinais. E essa comunicação vai ser também parte da interação. Claro que tem autores que consideram ensino e instrução a mesma coisa, comunicação e interação a mesma coisa. Mas para não ter confusão, a gente acabou fazendo uma distinção. E aí a gente separa aqui a questão da Libras, da língua de instrução, que seria, vejam que aqui você encontra, isso aqui são imagens do Google, né, que você encontra na pesquisa do Google, e você encontra lá que instrução é ato de instruir, é ensino, é educação. Aí você fala lá embaixo, noções adquiridas, saber, ter boa instrução. Nesse conceito aqui, instrução e ensino seria a mesma coisa. Mas nós temos ensinos
orientações de instrução que não são só voltadas ao ensino. Então, por isso que a gente tem de ampliar esse conceito para não ficar preso em algo que fizeram acontecer das pessoas acreditarem que ter um intérprete na sala de aula era simplesmente a instrução em Libras. Estão entendendo onde eu quero chegar, né? Eu estou falando da importância do papel do intérprete. Eu estou dizendo que naquele espaço de ensino da educação bilíngue, os surdos querem ter primeiro contato direto com o professor, como alguém mesmo já falou aqui no chat. Ele precisa de ter aquele contato direto primeiro, para poder ter interação, principalmente os menores. Imagina você ter um contato com o professor, que quem está conversando com o professor, com o aluno, não é o professor. É uma pessoa que vai mediar aquele processo. Então, isso é bastante complexo, né? Então, a gente definiu naquele documento que a Daniane deve ter partilhado com vocês, que é o currículo, né? Então, tem um glossário nesse currículo, e a gente definiu esses 4 conceitos. Então, a gente disse que há autores que igualam esses conceitos de interação e comunicação, de instrução e de ensino, mas na proposta curricular que nós adotamos, nós separamos dizendo que língua de instrução é a língua apresentada para os estudantes no material instrucional, em formato impresso, digital, em videolibras, na escrita de sinais, em português escrito. É o material instrucional que nós estamos chamando de instrução. E a língua de ensino é a língua com a qual o professor vai ensinar, vai escolarizar, vai transmitir o conhecimento aos estudantes, tá ok? A gente fez isso para quebrar esse paradigma que a gente tem com essa política que eu mencionei para vocês. E a língua de comunicação, porque ela vai estar presente no ambiente escolar, mesmo fora de sala. E de interação também, a língua com a qual o aluno vai interagir, dialogar, perguntar, seja onde for dentro do espaço educacional no qual ele estiver, né? Isso aqui é a mesma coisa. E o que acontece, então, dentro da educação bilíngue de surdos? É que a gente precisa garantir acessibilidade linguística, acessibilidade informacional, acessibilidade acadêmica. Nós estamos falando de escolarização. As pessoas, às vezes, esquecem da questão da escolarização. O que aconteceu muitos anos com os surdos na educação especial foi que eles deixaram de ser escolarizados. Aqui em Brasília, na escola especial, os surdos ficavam 2 anos no primeiro ano, 2 anos no segundo ano, 2 anos no terceiro ano, 2 anos no quarto ano, até chegar ao ensino médio. Quando eu comecei a trabalhar com surdos, eles chegavam ao 5º ano com quase 18 anos, gente. Porque eles, além de ser reprovados, às vezes eles passavam 2 anos. Então, nós tínhamos o primeiro ao 5º ano, olha só, eram 10 anos para ele chegar ao 5º ano. Então, ele chegava lá já adulto no 5º ano. E foi quando a gente criou um projeto aqui em Brasília, dentro da educação de jovens e adultos, e fazia uma espécie de sala de recurso. A sala de recurso, para nós, foi um trampolim. Na verdade, não foi o trampolim, ela foi a brecha que a gente encontrou para conseguir fazer propostas de educação bilíngue de surdos efetivamente dentro da educação inclusiva, enquanto não era possível falar em escola bilíngue. Porque a escola onde eu trabalhava, por exemplo, a gente pegava os alunos na aula de português e iam para a minha sala. Eu só dava aula para os alunos surdos na minha sala, e os alunos ouvintes tinham aula de português lá com outro professor. Houve época em que eu tinha de passar nota para o professor e houve época em que eu tinha um diário específico. Então, assim, isso foi ampliando, isso foi sendo construído, isso foi sendo conquistado. Hoje, com a educação bilíngue de surdos sendo incluída como modalidade na legislação, ela muda de figura. Ela já tem um papel fundamental, e aí você já conta dentro da Lei de Diretrizes e Bases com a possibilidade com a garantia, na verdade, de uma modalidade de educação bilíngue de surdos. Ela não é mais aquela que perpassa, porque naquela política de educação especial, a educação especial perpassa todos os níveis. Então, enquanto o surdo estava na educação especial, ele estava dentro da educação inclusiva com uma perspectiva de educação especial, que aí você tinha serviços sendo oferecidos e não o ensino
naquela língua que ele precisava usar para aprender. Tá bom? Isso não é educação bilíngue, né? Então, aqui são 3 leis que os surdos participaram, então foi falado como é que constrói a lei, então os surdos lutaram para isso. Agora, tem uma fala que eu acabei não fazendo antes, mas que eu acho assim, fundamental a gente discutir, é porque quando a gente fala de educação bilíngue e sobre legislação, as pessoas que conseguem conquistar aquela legislação não são aquelas que vão executar a lei, vocês estão entendendo? Os surdos conseguiram a educação bilíngue de surdos. Aqui em Brasília, a gente conseguiu a lei da escola bilíngue de surdos. Só que na hora de executar, quem foi executar era alguém que não tinha interesse em fazer acontecer daquela forma. Então, até bem pouco tempo, a escola de Brasília, a escola bilíngue de surdos de Brasília começou em 2013, até bem pouco tempo a escola tinha alunos surdos e ouvintes matriculados, sendo que a escola bilíngue não é para ter alunos ouvintes. Aí você fala assim, mas Sandra, você está sendo radical. Aí eu digo assim para vocês, olha só, vamos pensar aqui no INES. Todo mundo aqui conhece o INES, está lá no Rio de Janeiro. Você sabe onde fica o INES? O INES fica na Rua Laranjeira, tá? Aí tudo bem, mas o que é a Rua Laranjeira? É o pé do Corcovado, gente. É o pé do Corcovado. O INES fica na Rua do Corcovado. O que significa isso? Que é uma área extremamente nobre do Rio de Janeiro. Se você matricular uma criança ouvinte no INES, você perdeu o INES, entendeu? Nós vivemos numa sociedade majoritária. É uma sociedade que impõe. Se eu matriculo numa escola bilíngue de surdos, uma criança ouvinte, e eu permito que ela fale em português naquela escola, eu comecei a tirar o direito de acessibilidade dos surdos. Então, não é que a gente queira ser mal, é porque a gente conhece os espaços e já tem experiência e sabe que não vai funcionar dessa forma. Então, por isso a nossa preocupação com a educação bilíngue. Eu vou tentar apressar, eu tinha um monte de coisas para falar para vocês, mas, de qualquer forma, a gente pode suscitar uma discussão a partir disso que eu trouxe para vocês, né? Dentro desse ambiente, aqui, ó, vejam que aqui ainda estava a escola bilíngue para surdos, estão vendo? Aí depois, quando chegou a política agora da DPEBs, a criação da diretoria, eles colocaram educação bilíngue de surdos. E aí agora a gente pode falar abertamente o que não podia falar antes, não podia falar classe bilíngue de surdos, era só classe bilíngue, agora é classe bilíngue de surdos. Antigamente era educação bilíngue, não podia falar educação bilíngue de surdos. Agora você pode falar. E aí, nessa educação bilíngue, a gente já sabe o espaço de cada um. Ensino do português escrito, ensino mediado pela Libras, que é aquela imagem que eu mostrei lá no início, a metodologia de ensino de segunda língua, pensando que a leitura vai sempre preceder a escrita. Então, o surdo precisa ler para depois ele escrever. E pensando também que eu não posso sobrepor a Libras ao português, sobrepor o português a Libras. Eu não posso fazer bimodalismo. Quando eu faço bimodalismo, eu estou atrapalhando uma das línguas. E, possivelmente, o ouvinte, quando faz bimodalismo, ele atrapalha a Libras. E o surdo, quando faz bimodalismo, ele atrapalha o português. Então, a gente tem que saber o lugar de cada um. Essa é uma primeira, é só assim um gostinho para vocês verem como é que funciona a questão da educação bilíngue de surdos. Então, a gente tem hoje educação bilíngue de surdos como modalidade. A gente não pode confundir, quando a gente fala em modalidade oral e modalidade escrita, com a modalidade de educação. Porque a gente tem aqui uma modalidade de língua, então a língua de sinais é de uma modalidade visual, espacial, espaço visual, visual corporal e assim por diante, que é diferente da modalidade escrita, que é diferente da modalidade oral, que é diferente da modalidade de educação bilíngue de surdo. Então, veja que a palavra modalidade ela ficou bastante perigosa agora de ser utilizada no espaço de ensino. E aí, só para a gente entender por que eu passei para vocês o documento do currículo, eu vou terminar com ele, só para vocês terem uma noção, tá bom? É que quando a gente vai trabalhar o ensino de português como segunda língua para surdos dentro da educação bilíngue e vai trabalhar Libras dentro da educação bilíngue, a gente tem de pensar no currículo. E o currículo não era nunca pensado,
Por isso que a gente criou referenciais, teve um grupo de pesquisadores referenciados no Brasil que trabalhou na elaboração de 6 cadernos. Na verdade, tem um caderno introdutório, que foi o que eu passei para a Damiane divulgar para vocês, e tem mais 5 cadernos, que são os cadernos das séries, né? E esse material está todo distribuído gratuitamente. Ele foi baseado na BNCC, então ele tem a Base Nacional Comum Curricular, que é uma coisa curiosa. A BNCC não tem nada sobre surdo, a não ser dizer assim: o professor vai desenvolver expressão oral, escrita e sinalizada. Quando tem, tá? E vai dizer que a educação perpassa o ensino e que os intérpretes podem ser serviço. E quando o intérprete é serviço, ele deixa de ser fundamental como um instrumento linguístico, né? Além da Base Nacional Comum Curricular, nós seguimos o Quadro Europeu Comum de Referência. Outro dia alguém me falou assim: Sandra, fizeram uma crítica aqui, que o grupo trabalhou sobre o Quadro Europeu Comum de Referência, criou seu próprio quadro, que é o que eu vou mostrar para vocês a seguir. A gente criou um próprio quadro de português como segunda língua. E a pessoa falou assim: mas eram pessoas tão renomadas, por que elas usaram o Quadro Europeu Comum de Referência? Porque a gente não apaga a história, né? A história está aí. A gente conseguiu chegar à construção de uma proposta de português como segunda língua porque baseou num quadro que ele não tem relação direta com o que a gente faz, mas a forma de construção dele nos propiciou criar um quadro específico. Talvez, se não tivesse o Quadro Europeu Comum de Referência, nós ainda estivéssemos patinando lá como é que nós íamos construir a proposta, né? E daí nós dividimos a proficiência dos estudantes em diferentes níveis, para começar da educação infantil, do 0 ano, até o ensino superior. A gente fez questão de não ficar só numa série, ou só na educação básica. E aqui a gente criou, a partir do Quadro Europeu Comum de Referência, claro que totalmente diferente dele, a gente criou o CREPS. O CREPS é o quadro de referência para o ensino de português escrito como segunda língua para surdos. E aí, nesses níveis todos que eu mostrei aqui para vocês, nível proficiente, independente, básico, iniciante, explorador, nós criamos os quadros que envolvem a seriação dos estudantes, no caso do ensino superior, a semestralidade, né, para introduzir essa proposta como uma proposta específica para a educação bilíngue de surdos. Então, sem uma proposta curricular, a gente não consegue avançar para o ensino de português como segunda língua. A gente vinha usando materiais que são próprios dos ouvintes, né? Então, aqui estão os 6 volumes, para vocês terem uma noção, que vocês já tiveram acesso. E o que eu acho importante dizer para vocês agora é que nessa perspectiva da proposta curricular, que é a mesma perspectiva da educação bilíngue de surdos, a gente tem de ter uma educação que é bilíngue, visual, funcional, contextualizada, intercultural, dialógica, multissemiótica e contrastiva. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue avançar. E, por fim, então, a gente tem de entender que o caminho para Libras é um, o caminho para o português é outro, mas que eles vão se complementar, porque o surdo, a partir do português, ele também mediado pela Libras, ele também aprende português, também mediado pela Libras, ele também aprende Libras. Assim, como eu estou vendo que o tempo passou muito, né, eu vou parar aqui agora e aceito as sugestões de vocês, as perguntas de vocês. Como vocês leram o currículo, né, sabem que assim, ele está em construção, então foi uma primeira proposta, não tem nada acabado, isso está dito na introdução, quem leu o material viu lá, nós estamos dizendo que é algo que tem de ser construído. Por exemplo, nós identificamos lá que nós sabemos da importância de se ter o estudo de metáforas no ensino de português. Só existe um momento, uma citação em todo o material sobre a questão da metáfora. Existiu, pelo menos existiu lá. Mas tem um caderno só que fala sobre isso. Então, assim, é um processo de construção. O que eu acho que tem um grande mérito nesse material é porque ele já foi pensado para o surdo. Então, ele não fala em oralização,
Eu tenho muito medo da palavra oralização. Outro dia eu estava vendo assim, ó, aqui tem uns estudos sobre oralização em Libras. Eu tenho medo disso. Porque oralização em Libras, se você pega um leigo, ele vai achar que é oralizar verbalmente. Não é uma oralidade que estão falando dos surdos, né? Então, acho que é importante a gente discutir um pouco sobre isso. E daí eu paro de partilhar agora, para a gente poder trazer a discussão um pouquinho à frente, tá bom? Nossa, professora, eu me senti de volta às cadeiras da Unimontes, com a senhora do meu lado, com a professora Socorro do outro. Nossa, eu fui pensando, a cabeça fervilhando, e aí eu fui escrevendo. Quase deu um livro aí, né? Gente, mas é muita coisa, né, professora? É muita coisa. Algumas pessoas acreditam que a hora que a gente fala de educação bilíngue de surdos, é uma coisa simples, e mexe com uma coisinha ou outra. Não é. Eu Não é. sempre É falo com os meus estrutural. alunos, tem muitos alunos meus aqui, eu sempre falo com eles, é uma bola de neve. Eu brinco falando que é uma bola de neve, porque não é um pontinho que você mexe, são vários pontos, e toda a engrenagem tem que funcionar para dar certo. Uhum. Às vezes a gente fala de educação bilíngue, a gente fala sobre educação inclusiva também, e sempre as pessoas falam sobre a questão de legislação, de existir muita legislação, e nem todas são completas, mas uma ou outra a gente ainda consegue perceber ali, sabe? Alguém colocou aqui, acho que foi o Wesley, comentando sobre essa proposta do MEC, por exemplo, coloca, nossa, ela é, né, bem interessante. É como a senhora mesmo falou, ela não é completa, ela ainda tem algumas lacunas a serem preenchidas, né? É um material muito rico, né? Mas eu sempre coloco aquela questão, sabe? A gente tem que... A questão da importância do conhecimento, né? Porque sem a gente ter conhecimento, sem a gente ter as informações, a gente não consegue atuar em questão de ação mesmo, né? Do verbo esperançar mesmo na ação. E a gente não consegue também lutar para que outros também façam sua parte. Então, é um projeto muito grande a gente falar sobre essas questões. Por isso que a cabeça vai fervilhando e vai embora. A hora que a senhora coloca assim, tem muitas questões que a gente ainda queria falar, queria comentar, eu queria só deixar aqui rapidamente, porque as pessoas também vêm aqui para o meu Zap, já tem tantas de questões ali no meu Zap, e eu queria só deixar claro o seguinte, a discussão não para mesmo não, porque a senhora ainda vai ser convidada para vir para um simpósio que a gente fará, tudo certo para setembro ou outubro, justamente sobre educação bilíngue de surdos, né? E a gente conta com a sua presença, lógico, para a gente poder falar mais sobre isso. Ellen levantou a mão, vou parar de falar, né, Ellen? Porque eu começo a falar e não paro, e deixa a Ellen falar. Pode ficar à vontade, Ellen. Boa noite todo mundo. Professora, muito obrigada, viu? Foi uma palestra maravilhosa, porque trouxe para mim um retrato do que eu já vivenciei enquanto intérprete e instrutora de Libras, assim. Eu comecei no ensino fundamental 1, depois, e cheguei agora à graduação, agora eu estou na universidade interpretando. Então, assim, eu vi tudo isso que a senhora falou, né? Todas as tragédias que vêm de não ter esse currículo, de não ter esse norte que vocês prepararam, que é esse caderno de instrução aí. Isso é fabuloso, assim. Realmente a senhora colocou a importância de não colocar os professores para ensino de Libras para os ouvintes, enquanto disciplina, né? Que eu acho que todo mundo está querendo que isso aconteça no Brasil. Acho importante mesmo a gente não fazer isso, porque a gente já tem um déficit muito grande de profissionais, né? Então, assim, se a gente fosse para esse... Eu não tinha pensado assim, tá? Eu quero que todo mundo aprenda, mas realmente, se todo mundo for para aí, você trouxe essa realidade, você me puxou para o chão, né? A gente vai tirar os profissionais que deveriam estar ensinando aos surdos, e realmente é isso que nós estamos precisando. Eu
ficava desesperada, vou tentar ser bem rápida, eu ficava desesperada porque eu trabalhei no núcleo de atendimento especializado aqui da cidade, e lá a gente tinha a disciplina de Libras, né? Aí tinha uma professora que ensinava Libras, e eu ensinava, também a Libras. Ela ensinava uma parte, eu outra em dois horários diferentes, né? Eu tarde ou manhã. Na hora que eu estava ensinando Libras, eu ficava desesperada às vezes, porque eles traziam algumas coisas da escola, que eles não entendiam e tudo. E eu, gente, se isso aqui é um material tipo simples para a gente, né? Super simples. Se o professor tivesse dado essa aula em Libras, ele teria entendido. E aquilo me dava uma aflição tão grande que, às vezes, eu comecei a preparar, tipo, algumas coisas em geografia, algumas coisas em ciências. Eu nem sou professora, mas eu tinha vontade tão grande que ele adquirisse aquele conteúdo, que eu fazia do meu jeito. Aí, quando você ouviu o caderno, eu falei, gente, que coisa maravilhosa isso. Se eu tivesse pegado esse caderno, seria maravilhoso. Então, isso é muito bom. O que eu desejo mesmo é que isso aumente, que as classes bilíngues, que as escolas bilíngues de estudos realmente aconteça, porque nós sabemos o que os estudos querem e precisam, porque eles disseram para nós o que eles querem e precisam, né? Eu desejo muito que isso aconteça, mas foi excelente, muito obrigada, é só para somar aí o que foi dito. Que bom, né? A Dilsa está aqui falando, né? Deus pôs a mão aqui mesmo. Parei de tossir, né? Senão já pensou, ia ficar horrível aqui tossindo toda hora. O Kerson e a Iriá e a Ellen, né? Eles não levantaram. Boa noite. Ah, não, Está dando para me ouvir bem? Tá. Eu faço minhas palavras da minha amiga aqui de setor e de universidade, né, Ellen. Foi extremamente gratificante e me levou na verdade, aumentou ainda mais a minha vontade em relação à educação bilíngue, porque eu não sou apenas um daqueles que corre atrás desse conhecimento, né? E que busca também transmitir esse conhecimento. Eu não quero apenas trabalhar em uma escola bilíngue, não. Eu quero ter a minha escola bilíngue. E eu terei a minha escola bilíngue. Que maravilha. Entendeu? Então, nos últimos 30 anos, eu tenho me preparado para esse fim aí, e eu estou perto de dar o pontapé já, e eu já percebo que já dá para começar alguma coisa, né? Mas, assim, como o Ellen falou, quando eu tenho mais de 30 anos como intérprete, eu comecei no antigo pré-escolar, naquele antigo pré-escolar, e passei por todas as séries, até o mestrado. Só falta entrar no doutorado e pós-doutorado para fechar a minha... Mas do antigo pré-escolar até o mestrado, eu já tive a oportunidade de interpretar, né? E assim, a gente vê que há esse déficit de uma forma muito gritante ainda no que diz respeito à educação bilíngue, né? Naquela época era algo assim muito voltado para o voluntariado, para a religiosidade, né? Hoje a gente vê de uma forma mais contundente esse tema sendo pensado, né? Sendo refletido, mas eu lamento porque a prática deste tema não acompanha a reflexão que ele tem. Não sei se eu estou me fazendo assim bem claro, né? Claro. Eu lamento porque assim, nós temos grandes reflexões, mas nós não temos, por parte daqueles que deveriam dar esse suporte, que são os governos, os governantes, seja ele municipal, estadual ou federal, nós não temos esse mesmo interesse, né? De pôr isso em prática de uma forma mais contundente. A gente conta hoje, em todo o Brasil, com poucas escolas bilíngues, mesmo parecendo ser muitas,
mas se levar em consideração o público-alvo, a gente tem poucas, se comparado, né? Aquilo que deveria ter e o apoio que deveríamos ter, né? Hoje a gente tem dificuldade, inclusive, de colocar intérprete dentro da sala de aula, né? Quando, na verdade, deveria ter pelo menos um intérprete. Pelo menos um intérprete, a gente encontra essa dificuldade hoje, e quem trabalha no meio federal sabe da dificuldade que é conseguir colocar um intérprete dentro da sala de aula, né? Então, uma preocupação que eu particularmente tenho é justamente essa ausência de uma intervenção mais contundente do governo, né, numa política que pudesse sair desse papel e se tornar materialidade, né, dentro de uma escola com um termo bilíngue, literalmente, né, e propiciando, assim, tem muitos surdos que têm toda a capacidade de exercer a direção de uma escola, de exercer a coordenação de uma escola, de ensinar surdos também. Eu conheço muitos surdos que são excelentes professores, conheço surdos que exercem um papel de liderança muito forte, que poderia muito bem, enquanto formado em pedagogia, entendeu? Exercer um papel muito contundente, mas, infelizmente, o que me entristece é justamente esse descaso, né? Aí entra, assim, momentos como esse aqui de reflexão, né, que, como a gente ouviu na primeira fala, deixa eu ver aqui o nome dela, Dilza, como ela falou na primeira vez, né, no primeiro momento aqui, que me permita usar você como exemplo, Dilza, que ela, na área, ela é nova na área, né, que está tendo essas descobertas recentes, né, né que mais se deu em função da intervenção também de Damiane, né, junto com os alunos. Então, a gente percebe que a coisa está começando a tomar uma forma, mas a gente tem que partir para algo que, de fato, concretize isso. Entendeu? E essa é uma preocupação que eu particularmente tenho. E o meu desejo não se dá por essa preocupação, se dá pelo prazer. Que ótimo. Pelo prazer de poder ensinar surdo, se dá pela alegria de ver um surdo que não sabia o que é uma casa, descobrir que aquelas duas mãos que se juntam nas pontas dos dedos formam o lar dele. Né? Nada se compara a isso. Né? Eu também entendo que a nossa passagem por aqui ela tem que ter um sentido. E ela se faz com sentido quando a gente se faz também sentido para outro. Né? Então, eu espero realmente poder, antes dos meus dias se findarem, ver os governos, os governantes, seja municipal, estadual, federal, né, materializando isso que a gente está debatendo aqui e ver também dentro dessas escolas, não apenas professores, mas professores, diretores, coordenadores, orientadores, tudo surdo, ensinando a surdo, e todo mundo feliz, e todo mundo gozando do prazer e da alegria de aprender um com o outro. Muito bem, muito bem. Inclusive, eu acho que essa fala é muito importante, Kerson, porque a gente está tentando sair dessa coisa de só discutir, entendeu? A gente está conscientizando, mas hoje muito mais que só conscientizar. A gente está buscando a prática. Isso que a Daniane está fazendo com vocês, em termos de pesquisa e tudo mais, é sair, começar pela discussão para entender o contexto, né? Porque se entender o contexto, você não fica sabendo o que está acontecendo. E a segunda coisa é que eu sou muito otimista, sabe? Embora a gente veja assim, eu digo, tem hora que parece que a gente está vivendo os 40 anos do deserto, à procura da terra prometida, entendeu? A gente nunca chegava, e aí em 2021 tem essa lei. Então, hoje a gente tem uma lei, que é a LDB, virou a LDB, né, que é a 14.191, que fala da criação de escolas bilíngues. E aí eu vou contar para vocês uma curiosidade, não sei nem se eu poderia falar isso, mas eu participei de um grupo com surdos, junto com o Conselho Nacional de Educação. Então, você tem uma legislação que é a inclusão da modalidade de educação bilíngue de surdos. Aí o CNE cria diretrizes
as diretrizes vão dizer como deve ser a educação bilíngue de surdos. E os surdos participaram dessa discussão. O documento foi entregue recentemente. Nessa discussão, o que acontece? Há uma solicitação para que haja escolas bilíngues, pelo menos uma escola bilíngue em cada capital. E que os interiores, as escolas do interior, se unam para que sejam oferecidas escolas bilíngues polo. O que são escolas bilíngues polo? Você tem um interior que está longe da capital, aí tem 4, 5 cidades ali próximas. Então, o município e o estado fazem uma parceria, criam uma escola em um desses municípios e o transporte público vai ser garantido para todos esses estudantes até uma distância de 100 quilômetros. É o máximo. Né? 100 quilômetros num dia vai ter de andar umas 2 horas, não é isso? Dá umas 2 horas de viagem para chegar à escola. Mas até isso tem sido discutido, entendeu? Com garantia de transporte público e graças à Diretoria de Política de Educação Bilíngue de Surdos, que está lá para pensar só nisso, para pensar como que vai melhorar a educação bilíngue de surdos. Então, a gente não pode ficar só nessa coisa de discutir mesmo, não. Então, a sua fala é bem preciosa nesse sentido. O ano passado, nós criamos um curso que a Daniane chegou a fazer parte dele, né, Daniane? Que foi o curso de práticas de educação bilíngue de surdos, que envolveu a questão da discussão do currículo, que envolveu a questão da discussão da leitura do estudante, que envolveu a discussão das metodologias de ensino, da forma de ler e de produzir textos dos alunos, como corrigir textos dos alunos. Então, a gente foi para a prática, sabe? Porque, como você disse, não basta ficar na teoria. E a gente está vendo hoje que, com legislação, é mais fácil você tentar convencer o gestor, mesmo que ele ainda tenha uma visão capacitista e que ele ainda tenha uma tentativa de fazer com que aquilo não aconteça, mas hoje já está escrito, né? E a nossa proposta, assim como a Daniane colocou aqui, é que haja realmente um trabalho com sequências didáticas, porque quando você pega o currículo, e aí você seleciona desse currículo um conteúdo, e você elabora sequências didáticas para trabalhar com esse estudante, inclusive vai sair um artigo que eu escrevi agora, deve sair num livro, eu não sei exatamente como é que vai ser, mas é um livro, esqueci até a editora, gente. Quem está organizando é a professora Sueli Fernandes e a professora Cristina Cunha, de São Paulo. E dentro dessa proposta, elas pediram para a gente escrever um texto sobre os princípios teóricos metodológicos do ensino de português como segunda língua, e eu finalizo com essa parte de levar a sequência didática para a sala de aula. Hoje também tem uma discussão sobre a questão da sala de aula invertida, né? Só que para o surdo pegar uma sala de aula invertida, ela é interessante, mas ele não conhece a base do texto antes. Muitas vezes você precisa ir para a sala de aula primeiro, para depois levar para ele o texto, né? Mas é uma tentativa, você passa para ele o texto, ele vai tentar articular com o texto e depois você volta para a sala de aula. Mas eu vejo que a sequência didática já resolve muito bem. Com ela você consegue trabalhar a questão da gramática, você consegue trabalhar a questão da leitura, você consegue trabalhar a questão da consciência, que eu acho que é uma das coisas que a gente não pode deixar de ensinar para o aluno. É a consciência daquilo que ele não tem como audição. Então, se ele não tem o som para poder ouvir, ele tem de ter a consciência de que as palavras têm som. Ele tem de ter a consciência de que existe uma fonologia. Tem a metáfora, ele tem de ter a consciência de que existe algo que é diferente do que é comum nas palavras, e que então existem palavras que são metafóricas. Então, a gente tem de desenvolver muito essa questão da consciência para poder o estudante também se desenvolver, né? Kerson está com a mão levantada e Israel também. Eu vou pedir para vocês só um pouco de brevidade para a gente partir para os finalmente, tá bom? Por favor. Certo. Fique à vontade, Kerson, depois Israel. A senhora mexeu muito comigo no final da sua fala, professora. Aquele quadro do Krebs veio para mim como eu diria até um tubo de oxigênio, assim, que veio, puff, deu aquela oxigenada que chega
mexeu aqui nessas pontes neurais que eu tenho aqui, me abalou assim de um jeito que eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa é essa? Eu tenho que entender mais sobre esse CREPS aí, eu tenho que perceber mais sobre isso, eu tenho que clarear minhas ideias sobre isso, entendeu? Eu não sei se a senhora irá disponibilizar o seu material, mas caso não seja possível, eu gostaria de tomar a liberdade de lhe pedir isso, professora, porque eu fiquei muito curioso em relação ao CREPS, muito curioso mesmo, né? E isso veio assim, ele mexeu realmente comigo de uma forma que só quem está aqui para me ver. Uma outra preocupação que a senhora tocou aí é com aquele surdo do interior, aquele que está lá na roça, aquele que está distante, que tem pouco acesso à educação de qualidade. E aquele professor que está lá também, que também tem pouco acesso a uma formação mais contundente, mais forte, né? Isso aí também é uma preocupação que eu tenho, e oxalá eu possa um dia também pegar esse que está lá e dizer para ele que aquilo que ele planta tem um nome, e o gosto que ele sente também tem um nome. E aquela professora que está desesperada dentro de uma classe muito seriada, ela possa, sim, olhar para aquele surdo de uma forma individualizada e sinalizando, ensinar ele, e ele, sinalizando, responder para ela, compreendendo tudo aquilo que ele falou. Um dia isso irá acontecer, e não vai demorar muito, não. Que ótimo. Pois é, olha só, Gerson, uma notícia boa para você. Quem elaborou esse material, como eu disse, foram pessoas extremamente capacitadas, são especialistas do Brasil que trabalham com português como segunda língua há anos. De todo o país a gente teve pessoas, foram 26 pessoas que ajudaram a fazer o material. E esse material foi feito durante a pandemia e está todo gratuito. Eu disponibilizei aí os links. Eu estou conferindo aqui, eu consegui abrir. O primeiro foi o que a Daniane já mandou para vocês. Depois vem o primeiro caderno, que é o verde, que é o caderno da educação infantil. Ele abriu. O caderno dos anos iniciais abriu. Eu deixei no chat, professora, um link que está com todos os cadernos, 5 cadernos. Ah, ótimo, porque aqui eu estou olhando o caderno 3, não tá funcionando nesse link, tá? E eu tô achando estranho porque, mas não No foi link o caderno que eu 4, 5 e 6, né? Mas você conseguiu colocar todos aí, Daniane? Sim, eu coloquei um link que tem acesso aos 5 cadernos. Ah, Daniane, você pode colocar esse mesmo link lá no grupo do Zap, Daniane, por favor? Sim, coloco sim. Obrigado, viu? Obrigado. Professora, muito obrigado. Desculpa, eu falo muito. Que viu? isso. Israel? Você tem que ligar o áudio. Então, boa noite a todos. Eu fiquei maravilhado com a explicação, né, da professora, quanto à escola bilíngue de surdo para surdo, a importância, né? Então, eu percebi que eu concordo, né, que é muito difícil, né? Muito difícil para o surdo nessa aquisição, né, da língua, na escrita, nessa reflexão, né, do surdo para poder escrever não é fácil, é muito difícil mesmo. Mas eu estava pensando aqui quanto à escola bilíngue, o surdo, né, se sente muito feliz porque consegue interagir e com a presença do intérprete é bom, mas com a escola bilíngue, essas duas vertentes, né,
o foco é o quê? Essa aquisição é mais rápida. Eu não sei, mas assim, o que eu penso, por exemplo, esse sinal, né? Por exemplo, alguém pode me ajudar aí? Rai. Oi, tô aqui. É importante com relação na estrutura da Libras, né? E no ensino também, nesse ensino constante. E ter como esse foco, né? E ter a união do português escrito também. Isso é importante para a educação dos surdos, né? Priorizar a Libras e o ensino do professor surdo. Obrigada, Rai. A pergunta é só Só um essa? comentário que ele fez, né? Explicando sobre a importância de ser separado o português da Libras. Muito bom. E isso é importante fazer essa separação, esse mecanismo, né? É muito melhor. Até semana que vem. Obrigada, professora. A gente se encontra. Ele está dizendo que eu fui a orientadora dele, né? Que eu fiz a cabeça dele quebrar muito. É isso aí. Mexeu com os neurônios. Tá certo. Ai, gente, está tão bom. Está tão gostoso. Obrigada, Israel. Obrigada a todos. Mas, infelizmente, a gente tem que se despedir, né? Professora Sandra, que prazer foi tê-la aqui com a gente. A gente fala tanto sobre esse assunto, mas é que nem o pessoal está colocando aqui no chat, né? É tão bom. E eu coloquei aqui também, sabe? Esses momentos são momentos de trocas, né? Kerson falou alguma coisa sobre isso, mas são trocas, né? São trocas de conhecimento, e essas trocas são necessárias para acarretar mudanças, para acarretar transformações. Se a gente consegue detectar tanta coisa falha no ensino bilíngue de surdos, é porque ainda há coisas a se aprender sobre essa educação, né? E são momentos como esse, de trocas de conhecimento, de discussões, em que a gente consegue parar, pensar, às vezes, num pontinho que a gente não tinha levado em consideração, ou até um ponto que você já até tinha levado em consideração, mas, sabe, a visão de uma outra pessoa é tão bom, né? Então, são momentos... Nossa, foi muito rico, tá? Eu agradeço mais uma vez a senhora, a professora Patrícia, e eu queria também agradecer aos intérpretes de Libras que estiveram aqui com a gente, a Ana Paula Rosa Pessoas Frois, a Leni Rabelo, Aparecida Rabelo da Silva Mendes, a Raimires Costa Rocha. Eu quero agradecer também aos monitores do evento, que às vezes, no momento que a gente está aqui presente, nem aparecem tanto, né, professora? Dilza sempre aparece, não tem jeito. Graças a Deus. Né? Ela não deixa o cri-cri-cri, né? Sim. Eu sou a purguinha cri-cri da Doniane. Mas a gente tem Dilza como monitora, ela é responsável por divulgações, essas coisas. A gente tem João Vitor, que eu apresentei no início, é ele que está gravando tudo para a gente, para depois editar e a gente conseguir colocar no canal do YouTube. A gente tem Leandro, que também está aqui com a gente, e ele é responsável pela realização daqueles cards. Então, o card lindo que estava com a senhora no centro ali foi ele que fez. A Luzinete, que é uma aluna que a gente tem aqui na instituição, que é uma aluna com deficiência visual, ela é responsável por avaliar as audiodescrições que a gente faz ao divulgar o card acessível, tá? E eu queria agradecer a todos a presença e, mais uma vez, professora Patrícia, te agradecer. E é sempre um prazer poder te ouvir, tá? Eu vou, como a senhora mesmo falou, a senhora ainda vai mexer em algumas coisinhas no seu Lattes, mas a gente ainda vai conversar, porque eu estou com interesse em alguns grupos de pesquisa ali. Então, a gente ainda vai conversar. Tá joia. Muito obrigada, viu, gente? Foi um prazer enorme estar aqui.
Professora, eu queria só pedir para que todo mundo abra aí as suas câmeras para a gente tirar uma fotografia. Ah, não estou falando. Essa foto é importante, hein? Essa foto é importante. Não falei que eu tenho que ter Dilsa por perto também? Cada um tem o seu papel, não tem jeito. Eu nunca lembro das fotos. Isso eu estou me achando tão distante.